Salmo 51, nós vamos ler a partir do verso 10. 51, 10. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado porque o Senhor recebeu a nossa adoração e o nosso louvor nessa noite. Obrigado, Senhor, porque aqui foi gerado um ambiente onde a sua glória se manifesta. Nesse momento, Senhor, nós apresentamos diante do Senhor o nosso coração, Pai. A nossa vida, Senhor. E te pedimos, Senhor, fale conosco. Não fale, Senhor Deus, aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir, mas fale aquilo, Pai, que está aí no teu coração. Fale aquilo, Senhor Deus, que nós, como tua igreja, como filhos e filhas do Senhor, precisamos ouvir do Senhor. Tome, Senhor Deus, essa palavra em tuas mãos e nos conduza, Senhor Deus, a mais uma porção da revelação de quem tu és em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Israel. Antes de eu falar de Israel, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses versos que nós lemos, só para você ter o contexto ali, é Davi quem escreve esse salmo como uma oração, um clamor, uma oração clamando por perdão e misericórdia, porque Davi havia pecado, caído em pecado. Guarda essa informação. Só que para a gente falar de Davi, para você entender o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, eu preciso voltar um pouquinho na história, falando sobre o primeiro rei de Israel, Saul. Fala assim, Saul. Saul foi o primeiro rei, o primeiro monarca, mas antes de Saul, Deus governava Israel e de tempos em tempos ele levantava homens, segundo o espírito dele, para direcionar o povo, chamado tempo dos juízes. Vocês conhecem Gideão, Sansão. Só que o povo queria se comparar, meio com as outras nações, então eles começam a pedir por um rei. Senhor, queremos um rei. E coitado de Samuel, eu fico imaginando o povo no Samuel, fala para Deus nos dar o rei, fala para Deus nos dar o rei. Então Deus concede o que o povo pede. Ok, vou levantar um rei para vocês. E lá em 1 Samuel nós vamos ver que Saul, olha a descrição de Saul, gente. Um homem, lá na Bíblia fala que Saul era tão alto que o homem mais alto do exército batia nos ombros dele. Então o cara era tipo Francisco, de altura para mais. Para o cara mais alto do exército se bater no ombro de Saul. Aí a Bíblia vai descrever que a família de Saul era uma família boa financeiramente. Era uma família de elite. E Saul se destacava não somente por sua altura, que deveria ser muito grande, mas também por sua beleza. Tem Bíblia que fala que ele era formoso. Ele era genuíno em sua beleza. Em nossos dias, bonitão.
Mas o que mais se destacava em Saul, para Deus ter escolhido ele como o primeiro rei, era a sua gentileza de coração. Era o coração voltado. Saul amava as leis do Senhor. Então Saul foi ungido rei. E Saul governou por aproximadamente 42 anos. Saul governou Israel. Vocês estão entendendo? A Bíblia vai nos contar lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 11, a história de Saul. Então vai nos contar, nós podemos ler que o primeiro ano do reinado de Saul foi extraordinário. Porque o autor vai descrever que Saul andava segundo o coração de Deus. Então tudo que Deus mandava Saul fazer, Saul fazia. Israel começou a ganhar guerras, mas não é porque Saul era bom, é porque Deus estava com Saul. Deus estava com o exército, então Deus dava vitória a Israel sobre os inimigos. Só que aconteceu uma coisa com Saul após o primeiro ano de reinado. Saul começou a desobedecer o Senhor. Era como se Deus falasse algo e Saul fazia o contrário. No determinado momento, onde marcou quando Saul perdeu o seu trono, foi quando Deus falou assim: olha, os inimigos invadiram e mataram muita gente. Então Saul, você vai pegar o seu exército, você vai invadir lá o exército inimigo, você vai matar todo mundo, porque eles sentirão a justiça pela espada. E você não vai pegar os ouros dele, porque era comum na época, quando o exército que ganhasse saqueasse, pegasse o tesouro do exército inimigo. E Deus deu ordens claras a Saul: Saul, você não vai pegar nada, você só vai vencer. Irmão, Saul chegou lá, o exército dele, Saul matou todo mundo, menos o rei deles, levou como cativo. O ouro, as riquezas que o povo tinha, Saul pegou o melhor de tudo para ele. As ovelhas que tinha, em vez dele matar como Deus tinha mandado, Saul pegou para ele. Os bois, novilhos, Saul pegou para ele. O ouro, Saul pegou para ele. Então Saul chega todo pimposo até Samuel. E nisso, gente, Deus fala com Samuel e fala assim: Samuel, eu estou triste, porque Saul me desobedeceu. A partir de hoje, o meu espírito não é mais com ele. Então, só para encurtar a história, Samuel vai até Saul e fala: Saul, e aí, como foi a guerra? Saul fala: Samuel, foi tudo bem. Tudo que Deus mandou fazer, eu fiz. Ai, que mentiroso. Deus mandou eu não pegar nada, eu não peguei. Deus mandou eu não fazer nenhum de refém, eu não fiz. Irmãos, o duro de você mentir para crente, irmão, principalmente aqueles crentes que crente ora. Tem coisa que Deus revela, irmão. Ele revela. Fala assim: Deus revela. E ele revelou para Samuel. E aí Samuel fala: Saul, Deus me falou que você tem um refém ali, Saul. E vai mais, Saul, você não deixou os despojos lá, você trouxe. Irmão, sabe qual foi a desculpa descarada de Saul? Não, profeta, eu peguei os melhores novilhos porque eu vou sacrificar em adoração ao Senhor. Irmãos, na história de Saul é que
o trono mudou o coração de Saul. As bênçãos dadas por Deus a Saul mudou o coração dele. Aquilo que o Senhor deu de mais precioso para Saul, Saul viu tornar-se maldição nas mãos dele. Então o profeta vai lá e tem uma conversa com Saul e fala: Saul, a partir de hoje Deus não está mais com você. Saul tenta reverter. Passado um tempo, Saul pega todo aquele ouro que ele havia pegado, ele derrete e constrói. Gente, Saul construiu um monumento parecido com ele, em honra a ele mesmo. Vou me honrar, preciso de glórias, vou fazer uma estátua. E fez uma estátua. O triste de Saul é que Saul tinha tudo, irmãos, para ser um rei extraordinário. Saul tinha tudo, principalmente a presença de Deus, para ser o melhor rei que todas as nações já poderiam ter visto. Mas Saul se perdeu. E aí nisso Deus fala para Samuel: Samuel, eu já tenho alguém segundo o meu coração que vai ficar no lugar de Saul. Fala para Saul que ele não vai mais ter meu espírito, não vai mais ter minha presença, ele vai continuar reinando, mas eu já tenho preparado para mim alguém que vai ser segundo o meu coração. Irmãos, essa é só para você entender. Essa palavra que Deus deu para Samuel foi no segundo ano do reinado de Saul. Saul reinou 42 anos. Davi, que foi o sucessor de Saul, começou a reinar com 37 anos. Então, se você fazer as contas, Davi não tinha nem nascido ainda quando essa promessa já estava lançada sobre a vida dele. Por isso, quando nós vamos ver o que Davi escreve lá no Salmo 139, que ele fala, ele afirma: o Senhor conhece todos os meus dias. Ele me conhece desde o ventre da minha mãe. Ele conhece cada fio dos meus cabelos. É isso que Davi está afirmando. Desde antes de eu nascer, já existia uma promessa dele sobre a minha vida. E irmãos, não sei se você prestou atenção no que a Ju falou aqui enquanto ela estava orando, que nessa noite o Senhor estaria ressuscitando sonhos, ressuscitando promessas que talvez você já tenha esquecido. O mais lindo de toda a história é que o Senhor, ele não se esquece quando é algo que Ele promete, irmão. Pode passar dias, pode passar meses, pode passar anos, vai se concretizar, porque se foi Ele quem falou, vai acontecer. Então passa toda a história e nós chegamos em 2 Samuel, onde Davi é coroado rei em Israel. Irmãos, o primeiro ano, quando Davi, isso Saul já tinha morrido, tá? Davi primeiro é coroado rei em Judá, passado um tempo ele é coroado rei em toda Israel. O primeiro ano do reinado de Davi foi extraordinário. Todo mundo amava Davi como rei. Glória a Deus, o homem segundo o coração de Deus agora está nos governando, está nos direcionando. Ai, irmão, quando chegou no segundo ano do reinado de Davi, na época em que os reis estavam em guerra, Davi não foi para a guerra. Davi quis ficar de folga no palácio dele. Davi manda Joabe, o general do exército dele, e todo o seu exército guerrear por Israel, em nome dele, rei, em nome de Israel. E Davi ficou na casa dele, ficou passeando pelo palácio. Então ele chega num terraço, como
quem não quer nada. E vê uma linda moça tomando banho. Dá uma olhada. E Davi fica assanhado. Chamem ela lá que eu quero conhecê-la. E aí nós lemos que Davi conheceu até demais ela. Né? A Bíblia fala que eles se deitaram, se relacionaram. Então Davi despediu a moça. E no belo dia, Davi recebe um recado da moça. Davi, estou grávida. Davi fica desesperado. Manda uma carta para Joabe e fala: Joabe, traz Urias, o marido dela. E Urias vai, né? O rei chamando ele. Irmão, sabe o que Davi faz? Assim, olha, eu estou te dando uma folga, porque você é um soldado excelente. Vai lá e durma com a sua mulher. Davi queria fraudular, irmãos. Davi queria que Urias deitasse para que ele pensasse que a criança fosse dele. Irmão, se existisse programa do Ratinho, casos de família, na época, essa era a história ideal. Né? Só que Urias, irmãos, Urias era um homem temente a Deus. Urias era um homem fiel. Urias não foi para a casa dele, Urias dormiu na porta do palácio. Contaram para Davi, Davi vai e questiona Urias, né? Urias, e aí, mas por que você não foi? Olha o que Urias fala para Davi: meu rei, Joabe, o meu senhor, está lá no campo, os meus companheiros estão lá no campo. Não é justo eles lutarem pela honra do Senhor, pela honra do nosso Deus, e eu estar em casa dormindo com a minha mulher. Não é justo. Irmão, isso deixa Davi quase que endemoniado, eu imagino. Então Davi embebeda Urias. Urias, vamos beber comigo. E tome vinho, e Urias. E tome vinho, e Urias. Agora vai lá, Urias, vai deitar com a sua mulher. E Urias não vai. Então Davi faz uma carta. Joabe, estou mandando Urias de volta. Coloca ele na linha de frente no próximo combate. Irmãos, Urias carregou com ele a sentença da morte dele. Davi fez o plano de morte de Urias. Já pensou você carregar sua sentença de morte sem saber? Misericórdia. Foi isso que aconteceu com Urias. E quando chegando lá, Joabe leu. Mas como assim? Irmão, se você não sabe, na época das guerras, os soldados mais ralé eram colocados na linha de frente, porque eles morreriam primeiro, era certeza que eles morreriam. Os soldados mais linha de top, assim, mais bambam, ficavam mais no fundo. Por quê? Porque à medida que os soldados inimigos iam avançando, iam matando, iam gastando força, matando os da frente, não ia ter muita força para matar os de trás. Eles iam ficando mais fracos. Então os generais, os capitães ficavam atrás. E a ralé, os soldados, ficavam na frente. Urias, irmãos, ele era um capitão. Não era um soldado qualquer. E Urias foi ali e obedeceu. Urias não questionou, porque era o rei falando. Vocês estão entendendo? Urias morre. A notícia chega a Davi. E na cabeça de Davi, irmãos, era como se tivesse tudo resolvido. Estava tudo resolvido. Chamou Batseba, colocou que ia casar com ela e tinha resolvido o
Então Deus levanta o profeta Natan e fala assim: Natan, precisamos resolver uma coisa. Vai lá e confronta Davi. E Natan conta uma história. E nessa história Davi fica furioso. Eu não vou contar para a gente ganhar tempo, mas Davi fica furioso com a história. Fica tão furioso que vai contar que ele pula do trono e fala assim: essa pessoa tem que morrer. E aí Natan, irmãos, cheio de temor, fala assim: rei, essa pessoa é você. Você fez isso. Você pecou, rei. Sabe, irmãos, quando Deus nos confronta, não é para nos envergonhar, mas é para tratar o que está no nosso coração. Quando o Senhor nos chama para um momento onde Ele vai nos tratar, onde Ele vai nos confrontar, onde Ele traz coisas à tona, seja pecado, seja trauma, seja o que for, não é para te envergonhar, é para tratar, porque Ele entende que em você tem potencial e você é o filho é dele. Se tem uma coisa que o Senhor nunca nos deixará, é passar a nossa vida sem uma oportunidade de arrependimento. O Senhor, Ele gera oportunidades para que nós nos acheguemos a Ele. A maior de todas as oportunidades foi Jesus na cruz. Então Davi fica amedrontado com aquilo. A sentença que foi dada a Davi, Natan fala: olha, Davi, se você não se arrepender, você vai estar igual ao seu antecessor. A criança que está no ventre dela vai morrer. Davi, conserta o seu coração, Davi. Irmãos, na hora, lá em 2 Samuel nós vamos ler que Davi sai do trono transtornado, rasgando as suas vestes. Ele vai até sua sala e cai de joelho no chão. Ele pega um punhado de terra e joga sobre a própria cabeça. Davi entra em desespero. É chegada a notícia de que o neném havia nascido. O neném de Batseba havia nascido. Também chegou a notícia de que o neném nasceu doente. Então Davi clamou ali, nós lemos que Davi clamou por 7 dias seguidos. Levavam comida para ele, ele não comia. O clamor de Davi era: Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dessa criança. Foi o meu pecado, não dela. E Davi chorava amargamente, desesperadamente. E aí no 7º dia chegou a notícia a Davi. E aí vai contar, gente, que os serviçais estavam tão preocupados com o estado que Davi estava, que eles cochichavam entre eles: e agora? Será que a gente conta que o neném morreu? Se a gente conta, ele vai piorar. E aí a gente lê que Davi percebe os cochichos e ele pergunta: a criança morreu? E eles confirmam: sim, meu rei, a criança morreu. Naquele momento Davi dá seu último grito. E nos conta que Davi então se levanta, com roupas de pano, que ele estava em luto, vai e se veste, se apronta, come sua refeição. Então é nesse contexto que Davi pega a sua caneta Bic e começa a escrever o Salmo 51. Eu contei toda essa história para você só para chegar nesses últimos 5 minutos para a gente orar. A diferença, irmãos, entre Saul e Davi é que o trono não mudou o coração de Davi, irmãos. As promessas, as bênçãos não mudou Davi. Começou a mudar por um momento. Mas sabe o que é incrível quando a gente vê a história de Davi? É que Davi tinha um coração arrependido. Um coração quebrantado. E nós lemos na palavra do Senhor que o coração quebrantado Ele não despreza.
Se nós formos pesar na balança os erros de Davi e de Saul, a gente vai ver que os de Davi são muito piores. Davi matou para esconder o pecado. Davi enganou. Saul só queria ser adorado. Saul não se arrependeu, Davi se arrependeu. Não é sobre, irmãos, nós, é sobre um Deus que diariamente está disposto a liberar perdão para aquele que reconhece que necessita de um perdão. O Evangelho é isso, irmãos. Nós todos os dias entendemos que se não fosse por graça, se não fosse pela misericórdia, se não fosse pela bondade redentora do nosso Senhor, nós não estaríamos aqui. E no Salmo 51:10, Davi fala: cria em mim um coração puro e renova em mim o espírito reto. Aí o verso 11, por favor. Lê aqui, igreja, no já, vai. 1, 2, 3, já. Em outras palavras, é como se Davi tivesse falando assim: Deus, não tira de mim o teu espírito. Pode tirar o trono de mim, pode tirar a riqueza, pode tirar toda a majestade que eu consegui, mas por favor, não tire de mim a tua presença, não tire de mim o teu espírito. Irmãos, Davi sabia de onde ele tinha saído. Davi não pediu para ser rei. Davi não pediu. Foi algo que aconteceu e glória a Deus. Sabe, irmãos, que a nossa oração seja que quando o Senhor Ele concretizar as promessas e bênçãos dele na nossa vida, que a gente não se perca. Sabe, que nós consigamos manter o nosso coração alinhado ao dele. Que nós não nos percamos quando tudo aquilo que ele fez como promessa começar a acontecer nas nossas vidas. Sabe, irmãos, toda promessa passa pelo teste do tempo. Processo é um tempo que é dado para nós nos prepararmos, para estarmos prontos para receber aquilo que o Senhor prometeu. Quanto tempo dura um processo? Dura até o tempo que você conseguir aprender com aquilo que você está passando. Não é você quem dita o tempo do seu processo. É o dia que você se posicionar e falar: Deus, eu estou pronto para receber aquilo que o Senhor tem para mim. Não é sobre você querer acelerar o tempo de Deus, é sobre você se posicionar e falar assim: Deus, eis-me aqui. É sobre nós entendermos o que o Senhor quer fazer e falar em nossas vidas. É sobre nós falarmos: Deus, cria em mim um coração puro para eu te sentir. Dá-me ouvidos para eu ouvir o que o Senhor está falando. Dá-me entendimento. É nós termos coragem, irmãos, de quando o Senhor falar não, obedecer. E não querer lutar para mudar o não de Deus para um sim. Fica atento, irmão. Eu vou te dar um aviso. Se Deus tem falado não, 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 e você tem falado: Deus, sim, 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 Ele vai ser desse sim, mas você vai acabar se perdendo. Porque Deus não erra. O nosso coração é enganoso, o do Senhor não é. Ele sabe o tempo exato para todas as coisas. Ele tem preparado o tempo certo para tudo acontecer. E se eu sou filha, se você é filho, você precisa ter ouvidos sensíveis para entender o que o seu pai está te falando. Não é porque você tem uma necessidade que Deus vai fazer, né, irmãos? Necessidade tem, todo mundo tem. Deus não atende necessidade, Deus atende fé. Não é sobre a nossa necessidade, irmãos. Não é sobre o que nós precisamos. É sobre o quanto nós acreditamos naquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos. É sobre até onde nós estamos dispostos a ir pela nossa fé. É o quanto nós estamos dispostos a falar: Deus, ok, eu aceito sim para tudo aquilo que o Senhor tem falado.
Fica de pé.